Bom dia, gente. Começando aqui mais um Encontro GEA. Hoje o nosso convidado é o Círio. Tem uma história bem legal, uma trajetória bem interessante para passar para a gente. Uma experiência muito, muito enriquecedora. Então, Círio, com Ok, você, fique à vontade. vou Seja compartilhar minha bem-vindo. tela aqui. Muito obrigado. Vamos lá. Tirar essa aqui. Ah, todo mundo consegue ver minha tela? Sim, Então fechou. Bom, prazer, meu nome é Círio, para quem não me conhece. Tem alguns aqui que eu acho que já me viram, conversaram comigo, mas, como o Igor falou, eu vim aqui hoje para apresentar um pouco da minha trajetória, o meu contato com IA, tanto na parte acadêmica quanto na parte profissional. Que já tem um tempinho que eu mexo com isso, mais focado na área de visão computacional, mas também tenho alguma experiência com algumas outras áreas, como processamento de linguagem natural, e aprendizado por reforço. Mas falando um pouquinho de mim, né, da minha bagagem, eu estou na FSJ, terminando minha graduação em engenharia elétrica, e além disso, eu também sou técnico em mecatrônica, então eu tenho contato com essa parte de tecnologia, robótica, eletrônica, programação, já tem um bom tempo. Eu acho que é meio que natural que todo mundo que tem contato com essa área, em algum momento acaba caindo nessa parte de IA. É uma parte muito útil, assim, praticamente todos os cursos, eu sempre penso, a gente pode pegar isso, tentar aplicar uma IA para tentar resolver um problema ou otimizar alguma coisa. Então, naturalmente, acabei caindo na parte de IA aqui no FSJ. E o meu primeiro contato, né, com IA dentro do FSJ foi dentro do Cyrus, que é o Núcleo de Robótica e Tecnologias Assistivas. Para quem não conhece, é um grupo que é liderado pelo professor Eduardo Bento, é um professor do Departamento da Engenharia Elétrica. E lá tem diversos projetos, não só equipes de competição ou pesquisa em cima de IA, mas também tem alguns outros projetos na área de extensão educacional, etc. Eu entrei nesse grupo no segundo semestre da minha graduação. Na época eu queria trabalhar com prótese, né? Eu nem tinha interesse em trabalhar com IA, na época nem passava IA na minha cabeça. Ainda mais que também não era algo tão comum como é hoje em dia, né? Hoje em dia qualquer um fala de IA por aí, você entra na internet, é IA para tudo quanto é canto, mas na época era uma coisa muito mais restrita para o mundo acadêmico, né? Não era tão falado assim o tempo inteiro. E lá eu acabei recebendo a proposta de entrar numa equipe de competição de drone e ser o responsável pela parte da visão computacional. Que já havia um tempo que eu estava brincando com isso, estudando um pouco dessa área, e o Bento acabou me chamando. Aceitei a proposta e a gente foi chamado para participar de um desafio da Petrobras, na CBR, que teve a sua primeira edição com todos os grupos em 2019. A gente acabou sendo contemplado com o investimento da Petrobras também, para poder iniciar, né, esse investimento de drones. E foi por causa dessa competição que comecei a mexer com IA. Ela consistia em 4 etapas, sendo que eu foquei mais na primeira, que foi até onde surgiu o meu primeiro projeto de iniciação científica, que basicamente era uma arena que eles tentavam simular um ambiente alto mar, onde um drone deveria ser capaz de maneira autônoma, levantar voo, identificar as bases de pouso distribuídos pela arena, fazer o mapeamento delas e depois ir em cada uma, pousar, levantar voo novamente, sem repetir bases e no final retornar para a base inicial. E foi nesse primeiro desafio, né, que acabou nascendo o meu primeiro projeto de iniciação científica. Que a ideia foi utilizar CNNs, né, redes neurais convolucionais, para poder fazer a identificação dessas bases e com o resultado, né, dessa IA, com as informações que ela me gerasse, eu fiz um algoritmo para fazer uma espécie de odometria visual e depois um algoritmo para tomada de decisão para poder escolher a melhor trajetória, enfim, né, fazer
o melhor trajeto possível, no menor tempo possível. E a ideia é que esse processamento fosse todo embarcado, porque a gente queria evitar qualquer tipo de problema de comunicação durante a competição, que eu não sei se vocês já foram numa edição da CBR, mas qualquer tipo de comunicação externa entre o robô e um dispositivo externo é muito complicado, porque lá é uma área com muita interferência, muita coisa acontecendo no mesmo lugar, então é um pouco complicado. Então a ideia era colocar esse sistema totalmente embarcado numa Raspberry Pi, que era o que a gente tinha na época, e depois no futuro a gente acabou adquirindo uma Jetson Nano para colocar esse sistema. Mas, como era um projeto de iniciação científica, né, a gente não pode só ficar na parte técnica, né? Vou colocar qualquer modelo de IA aqui, vou fazer funcionar e botar para rodar na competição. Então, a gente teve que seguir, claro, o caminho, né? Fazer uma proposta de iniciação e seguir um caminho científico. Qual foi a nossa proposta? A gente pesquisou alguns modelos de IA que fazem detecção de objetos, que no caso a detecção é um pouco diferente da classificação. A detecção, além de você ter a parte da classificação, você também tem uma espécie de marcação na imagem, mostrando em que região da imagem está o seu objeto de interesse e qual que é esse objeto, que é que entra a parte da classificação. Depois que a gente escolheu alguns modelos baseados em revisão biográfica, a gente decidiu escolher algumas métricas de desempenho, assim, o arroz com feijão, entendeu? Pegar precisão, o recall e também o tempo de processamento, que era muito importante para a gente ter essa métrica, uma vez que, como era um sistema embarcado numa Raspberry Pi 3, precisava rodar bem. Para vocês terem noção, um dos modelos que a gente usou, que eu acho que foi o RSNN, teve um desempenho no Raspberry Pi de processar uma imagem a cada 10 segundos. Era muito inviável para a gente. Depois disso, criar um algoritmo de telemetria baseado na saída da IA. Então, a gente fez uma modelagem, já que a gente já sabia a posição da câmera em relação ao drone, né, o ângulo que ela estava, e também com relação à arena, a gente conseguia fazer uma modelagem matemática para, com as informações da IA, a gente fazer uma espécie de mapa bidimensional. Então, a gente sabia a posição das bases, a distância das bases em relação ao drone no eixo XY, e com isso a gente conseguia fazer uma espécie de controle. Então, a gente fazia primeiro uma versão bruta desse mapa, né? Uma versão seria mais uma aproximação, e à medida que o drone se aproximava das bases que ele deveria pousar, ia sendo feito um ajuste fino, utilizando a visão computacional também. Então, no primeiro momento, o drone ele voava bem para cima da base, da arena, fazia um mapeamento com essa aproximação, né, porque existia um erro, e com o passar das ações dele, né, com movimentação, a gente ia fazendo o ajuste fino, utilizando o sistema de IA. Então, beleza, depois desse algoritmo a gente fez essa rotina para automatizar as ações do drone. Só que, infelizmente, o que aconteceu? Esse sistema não foi aplicado no drone real, por um simples motivo. Depois de 2019, foi a primeira edição da competição que serviu para a gente conhecer um pouquinho melhor, ter uma experiência de como seria, entender melhor todo o contexto da arena. Aconteceu que, infelizmente, apareceu a Covid-19, que se alastrou aí por uns bons 2 anos, e a competição presencial ela foi encerrada. E para não ficar parado, em 2020 eles fizeram a edição virtual. Então, utilizando o ROS e o Gazebo como simulador, eles recriaram, né, a mesma arena que tinha na competição de 2019, que é essa imagem aqui na esquerda, dentro do Gazebo. E forneceram um modelo de drone para todas as equipes, o que foi muito bom, porque pelo menos padronizou. E esse modelo de drone tinha alguns sensores a mais que o nosso drone real não tinha. Como, por exemplo, a câmera dele também fornecia, né, informações da profundidade, o que ajudou bastante no desenvolvimento. Depois, aqui na direita, uma imagem que eu cheguei a colocar no relatório final dessa iniciação, mostrando um exemplo, né, de como o sistema estava enxergando a arena. No final, o modelo que a gente escolheu foi uma versão antiga do YOLO, se não me engano, seria a versão 2 dele,
Rodou muito bem até. A gente tinha algo de um processamento de 2 imagens por segundo, o que dava de lidar, era muito melhor do que uma imagem a cada 10 segundos, como outro modelo teve. E o desempenho do YOLO em tempo real é muito bom, é um modelo que tem um custo-benefício muito interessante entre qualidade, né, e tempo de processamento. A gente acabou escolhendo ele. Claro que essa imagem bonitinha que eu coloquei na direita não era assim o tempo inteiro, tinha ruído de vez em quando, algumas situações, uma mesma base era identificada mais de uma vez, em algumas situações uma das bases não era identificado, e era muito comum ter esse tipo de erro aqui, onde o bounding box não pegava exatamente em cima, o contorno, né, da base de pouso. Ficava com essa margenzinha aqui, o que acabava causando um certo erro na odometria, porque eu usava isso como referência. Porque como eu sabia a dimensão das bases, e eu também sabia a posição, o ângulo que a câmera estava e tudo mais, eu conseguia fazer uma geometriazinha básica para conseguir determinar o valor que cada pixel equivalia de distância no mundo real. Então, por exemplo, aqui, nessa altura, eu sei que, por exemplo, a cada 10 pixels o drone é equivalente a 0,01 metros. Então, com isso, eu conseguia fazer um mapeamento. Foi por isso que eu falei que a primeira parte do mapeamento é um mapeamento aproximado, por causa desses tipos de erro aqui, ele tinha, enfim, uma margenzinha de erro, mas quando ele se aproximando das bases, a gente ia utilizando o sistema de câmera para fazer o ajuste fino. E foi um sistema que funcionou, sim, muito bem. Na simulação a gente conseguiu fazer ele completar essa rotina, só que como a competição presencial foi cancelada, a gente não tinha como reproduzir essa arena aqui no FSJ, lá no Cyrus, acabou que foi uma aplicação que ficou só na simulação. E, infelizmente, também na edição seguinte, né, dessa competição, eles acabaram fazendo uma terceira, que também foi simulado, houve uma mudança brusca, né? Como eles estavam no ambiente de simulação, eles perceberam que eles não precisavam se limitar às mesmas limitações que o espaço físico, né, teria. Então, eles decidiram criar um ambiente que era realmente em alto mar, que tinha bases, assim, distâncias de quilômetros uma da outra, com plataforma de petróleo. Foi uma coisa muito interessante, mas esse sistema aqui funcionava para essa situação, né? Ele foi arquitetado para essa situação. Mas foi um projeto muito legal. E foi, assim, meu primeiro passo dentro da IA, na parte de visão computacional. Então, eu tive, acho que, todos os perrengues clássicos, né, que todo mundo tem quando mexe nessa área, que é entender como mexer com os dados, né? A princípio, você não dá aquela importância tão grande para os dados, né? Você pega qualquer coisa e depois faz o treinamento, aí você vê que, nossa, essa qualquer coisa que eu peguei não está legal, então você volta, aí você começa a... Opa, um minutinho, o gato tá subindo na mesa e tá ralando meu fio. Aí você começa a dar mais importância para a qualidade dos dados, e para outros fatores, assim, que no momento você não pensaria muito, como, por exemplo, o desempenho, né, que a rede teria num sistema embarcado. Então, uma coisa que eu tive que me preocupar muito, podia pegar um modelo muito bom, mas se o processamento dele demorasse, não adiantava nada para mim. Então, você começa a sentir, né, que não é só aquelas coisas que você vê no Kaggle, nesses desafiozinhos que você pega online. Então, você começa a ter algumas limitações e precisa pensar em maneiras de resolver isso. Bom, e com isso nasceu minha segunda iniciação, que era uma continuação direta desse projeto, e a ideia era utilizar aprendizado por reforço. O intuito, né, dessa segunda iniciação era pegar os resultados da minha parte da visão computacional, em vez de colocar no algoritmo que eu tinha escrito, né, para fazer tomada de decisão, colocar numa espécie, colocar no aprendizado por reforço e ver como ele agiria, né, se ele conseguiria ter uma performance boa, se seria uma técnica adequada, né, para essa situação. Então, o caminho foi muito parecido, né, com a iniciação anterior, de escolher um modelo de aprendizado por reforço. No caso, essa escolha foi baseada muito em revisão bibliográfica, porque a gente viu que se a gente fosse pegar mais de uma técnica, né, de aprendizado por reforço para depois comparar, tomaria bastante tempo. Então, a gente ficou com receio e acabou baseando apenas na literatura, né, para escolher uma para aplicar e depois fazer os testes só em cima dela.
fazer a modelagem do sistema, né, para poder fazer um treino. Então, nesse caso, a abordagem que a gente pensou em ter foi pegar os dados da visão computacional, trazer para um ambiente de treino bidimensional, já que a gente já fazia essa conversão no mapeamento mesmo. O que importava para a gente era mais ele falar as direções e o quanto que deveria andar. E a gente utilizou uma biblioteca chamada Gin, no Python, para poder fazer esse treinamento. Foi uma biblioteca muito boa. E a modelagem que a gente fez também foi uma modelagem discreta. A gente considerou um ambiente discreto, então isso significa que, em vez de você falar para o drone, drone, você tem que voar tantos metros para o lado X, a gente falava que ele tinha que fazer tantas ações, e cada ação representava um movimento fixo, né? Se não me engano, a gente trabalhou com 0,5 metro por ação, sendo que ele podia ir para frente e para trás, para o jeito esquerdo e a diagonal. Depois disso, a gente fez a modelagem, e com a modelagem a gente vai brincando com a equação, né, de treino, quais são os parâmetros que você vai determinar para o drone saber se ele está indo bem ou não. Ou seja, quando ele vai ganhar pontuação positiva, quando ele vai perder ponto, esse tipo de coisa. A gente fez várias modelagens dessas para tentar achar uma que funcionasse bem. E depois a gente fez a análise dos resultados. O modelo que a gente usou aqui, se eu não me engano, foi o K-Learning, que na época a gente achou algumas coisas que indicavam que era um modelo interessante de aprendizado por reforço nesse tipo de modelagem que a gente estava fazendo. E também era um que não era tão complexo de se mexer, pelo menos na parte do algoritmo em si. Só que o resultado a gente não gostou muito, a gente achou que poderia ser melhor. Então, essa iniciação, diferente da outra, que foi uma iniciação tanto de aprendizado quanto de desenvolvimento de algo que funcionasse muito bem, essa aqui foi mais uma de aprendizado. Então, por exemplo, hoje, se eu fosse fazer ela novamente, eu mudaria dezenas de coisas que a gente fez na época. Provavelmente eu também mudaria o tipo de modelagem que a gente fez. Eu não usaria uma modelagem discreta, eu iria direto uma modelagem linear. E provavelmente eu não faria essa conversão de ambientes. Eu ia utilizar o ambiente real, né, da simulação, porque o Gazebo com o ROS fornecem uma plataforma muito sólida, né, de aprendizado por reforço. Para quem gosta, né, de robótica, aliás, o ROS recomendo bastante trabalhar com isso, junto com o Gazebo, que, sim, é um ambiente muito interessante, né, para quem está começando na área e gosta de aprendizado por reforço, que lá tem bastante coisinha sobre isso. E, por fim, né, para finalizar toda essa trajetória acadêmica, né, eu trouxe aqui, no caso, a proposta de uma terceira iniciação, que eu submeti junto com o Eduardo Bento agora no edital no meio do ano. Coloquei ela aqui porque, apesar de ser só uma proposta ainda, eu já comecei a brincar um pouco com ela, porque eu sou ansioso, né? E mesmo se, caso eu não pegue essa iniciação, é uma coisa que eu acho muito interessante de trabalhar, então comecei a brincar um pouquinho. Eu também fiz parte, né, da elaboração desse projeto. Não só esperei o Eduardo me lançar a proposta e ele escreveu. Participei ativamente, né, da proposta. E a ideia aqui é sair um pouco desses projetos focados em competições ou coisa do tipo e pegar algo mais interessante para um contexto geral, né? Que seja mais útil para outras situações, que não seja só uma etapa de uma competição, né? Como foram as outras duas iniciações. Então, a ideia aqui é desenvolver, né? Aplicar uma IA de visão computacional para fazer identificação de microfraturas em estruturas de concreto, com mais especificamente com foco em barragens, né? Fazer inspeção de barragens. E a ideia principal é utilizar dados sintéticos. A gente queria ver como se comportaria um modelo treinado com dados sintéticos, comparar com um modelo treinado com dados totalmente reais e também comparar com um modelo treinado com dados meio a meio. Então, aqui, o mesmo arroz com feijão, né, de qualquer iniciação. Então, a gente tinha que pesquisar e analisar os modelos de IA para segmentação, definir as métricas de qualidade depois para a gente poder, enfim, aplicar, ter algum parâmetro, né, para comparar uma com a outra, criar um ambiente simulado para fazer a geração, né, desses dados e a coleta deles, no caso de imagens sintéticas de barragem. Na época a gente colocou o próprio Gazebo como simulador, mas hoje em dia tem muitas outras opções, que essa proposta a gente escreveu tem um tempo já. Tem outras muito mais interessantes que têm imagens fotorrealistas que são incríveis.
Depois disso, a gente ia tentar criar um banco de dados com imagens reais, que seria um desafio, porque na época não existia um banco de dados específico para isso, né, de barragens com rachadura. Então, a gente teria que primeiro tentar montar um banco de dados com imagens, né, de barragem e ver se a gente conseguir criar um de rachaduras baseados nisso. Provavelmente não. Então, a gente teria que dar um jeito de tentar achar um banco de dados com imagens reais, né, criar um, talvez, enfim, entrar em contato com uma empresa ou algo do tipo. Mas, caso não fosse possível, a gente teria que pular essa parte de ter nessa comparação com os dados reais. E depois fazer calcular, ver a eficiência, né, de cada modelo e com os diferentes tipos de dados, né? Porque caso a gente conseguisse fazer esse banco de dados com imagens reais, fazer as 3 comparações, né? Primeiro, modelos treinados com um banco de dados totalmente artificial, depois modelos treinados com dados misturados, depois modelos treinados com os dados puramente reais e ver se era possível, né, se fazer esse tipo de aproximação seria possível de ter um bom desempenho no mundo real. O que seria muito interessante, né? Uma coisa muito interessante de pensar, porque em algumas situações é muito difícil, né, conseguir dados de treino. Então, se você consegue fazer um sistema que funcione com dados criados artificialmente, é algo extremamente interessante, caso desse certo, claro. Bom, e agora saindo, né, dessas minhas aventuras com IA na parte acadêmica, né, na parte da UFSJ, vou falar um pouquinho da Kevares, que é uma das empresas que eu trabalho hoje em dia, que foi o primeiro contato que eu tive com uma aplicação de IA assim, na minha vida profissional, e tem sido uma experiência muito boa. Comecei a trabalhar com eles em 2020, 2019, 2020, mais ou menos. Eu tenho muito orgulho de falar que eu estou junto com eles desde o começo, né? Pode-se dizer que eu sou funcionário 0004 de lá, porque eu entrei bem no comecinho. Eu e alguns outros alunos do Cyrus na época, como o Gustavo, o Diego, enfim, alguns outros. E a Kevares nasceu com o intuito de ser uma empresa que oferece soluções de automação robótica, né? Então, a ideia não é ter um produto só, né? É pegar diversas situações, analisar elas, estudar, de alguma maneira colocar um robô para fazer esse serviço de maneira autônoma. Essa empresa, apesar de ter sido fundada por um brasileiro chamado Joel, e a maior parte dos funcionários, pelo menos no começo, serem brasileiros, ela atua lá no Canadá. E eu tive, né, contato com ela graças ao Cyrus, aliás. Um pouquinho da história da Kevares, antes de eu entrar com mais detalhes sobre o projeto que eu estou envolvido. Né? Nesse período de 2021, 2022, depois que já tinha resolvido toda a parte burocrática da empresa, o papel de cada um, enfim, definir a equipe, a gente começou, de fato, né, a trabalhar em um produto. Só que nessa época a situação da Kevares era essa. A maior parte do time e era aqui no Brasil, o time técnico totalmente no Brasil. Lá no Canadá tinha o Joel e mais uma pessoa, se não me engano. Então, era um pouquinho difícil, porque como a gente trabalha com... Não é só a parte de software, né? Tem a parte do robô e tudo mais. Era um desafio, né? Porque eu lembro que já teve muitas vezes que a gente tinha que pedir para o Joel ir lá para o laboratório que a gente tem acesso para mexer, fazer testes na câmera que a gente estava usando na época, no robô que a gente estava fazendo na época. E, nossa, esse processo deixava... Esse pipeline deixava o processo muito mais longo do que deveria, mas na época era o que tinha, né? A gente também só tinha um produto de desenvolvimento, que é a inspeção de calçada, que é o produto que eu vou comentar mais com vocês, falar um pouquinho dos desafios dentro dele e também dos resultados, né, do estado atual. E o nosso robô estava em estágios iniciais. Praticamente era um robô emprestado de uma outra empresa que a gente tinha contato, que ia ficar com a gente temporariamente até a gente conseguir o nosso. E era um robô, era assim, com várias limitações, entendeu? Várias limitações, foram feitas várias ajustes técnicos, né, vamos chamar assim, para a gente conseguir colocar as câmeras do jeito que a gente queria e tudo mais. Mas aí, essa realidade acabou mudando, né, de 2023 para esse ano. Nosso time cresceu, a gente conta agora com 24 pessoas no total, tanto pessoas do Brasil como pessoas que estão em solo canadense e pessoas técnicas em solo canadense, que torna o trabalho muito mais fácil. Então, você conversar de uma pessoa técnica com uma pessoa técnica torna o processo mais rápido, né, mais tranquilo.
E a gente também tem membros de vários níveis, né? A gente tem membros que já têm pós, mestrado ou doutorado, o que é muito interessante, porque para uma empresa de tecnologia, ainda mais desse ramo que a Kevaris está seguindo, não existe um manual. Na verdade, a maior parte das aplicações que vocês vão ter com IA, robótica, qualquer outra coisa fora, né, desses cursos padrões que a gente acha na internet, não existe manual. Não é a mesma coisa que você entrar lá no Kaggle, vou fazer o desafio do Titanic, eu vou pegar aqui esse desafio aqui do IDS Dataset, e você tem, assim, um manual, um passo a passo de como você vai lidar com eles. Não, essa aqui é uma coisa nova. Não tem ninguém fazendo, ou tem muita pouca informação. Então, é bom quando você tem pessoas que estão acostumadas, né, com esse pipeline científico, né, já está acostumado com pesquisa, porque é uma área que precisa de muita, muita, muita pesquisa mesmo. Não tem essa de mandar o ChatGPT fazer, é uma coisa que precisa de tempo e capacitação para ser feito de maneira correta, né? Nesse período também teve o Pre-Seed, que foi uma parte dos investimentos, então que ajudou bastante a Kevaris a expandir. E agora a gente está na parte de desenvolver outros produtos além da inspeção de calçado, que é a inspeção de calçado que está mais avançada, né? Porque ele já começou há mais tempo. Só que a gente também começou projetos como fazer corte de grama autônomo, coleta de lixo autônomo, remoção de neve autônoma, que são 3 coisas que são muito interessantes para o governo canadense. Mas agora eu vou falar um pouquinho da inspeção de calçada, porque aqueles outros 3 projetos eles estão muito no começo ainda e eu também estou tendo contato, não estou tendo um contato tão grande com eles no momento, estou mais ativo na parte de finalizar a primeira versão como produto, né, como produto comercial da inspeção de calçada. Eu vou falar um pouquinho da proposta. O que acontece? Qual que é a ideia? Lá, todo ano, eles precisam fazer, as prefeituras, né, cada responsável de cada município precisa fazer inspeções nas suas calçadas, então eles gastam algumas semanas fazendo inspeções em toda a sua região, né, toda a sua extensão territorial e classificando, né, áreas que precisam de algum tipo de reparo. E depois que eles fazem essa classificação, né, eles mandam uma equipe lá fazer os devidos reparos. E tudo isso é feito manualmente e com humanos. Então, eles pegam uma caminhonete, andam pela cidade inteira e vão anotando calçada por calçada, rua por rua, enfim, vendo onde que precisa, né, ser feito algum tipo de reparo. Isso é muito importante porque caso alguém sofra algum acidente e prove, né, que a culpa desse acidente seja por causa da estrutura, né, no caso da calçada que ele estava andando, o município pode ser processado, provavelmente vai, né, e vai ter que arcar com os custos médicos e, enfim, vai ter que pagar indenização para o cidadão que sofreu o acidente. Então, eles têm esse costume, né, de ter essa rotina, né, anual. Todo ano eles fazem todo esse pipeline. Então, para poder fazer nessa inspeção de calçada, na parte da visão computacional, pelo menos, porque a gente tem a parte do hardware, né, a parte do robô, mas na parte da visão computacional, a gente optou por modelos de IA que fizesse classificação e segmentação, que a segmentação era uma coisa muito importante, que a gente não queria abrir mão, porque era muito importante para a gente ter a exata posição de todos os pixels que compõem, né, o defeito. A gente usa eles, né, como base depois para realizar algumas medições, que a nossa câmera, hoje em dia, ela tem tanto a imagem RGB quanto a parte da profundidade. Então, quando a gente sabe exatamente os pixels, né, que são do defeito, a gente consegue isolar eles na parte da profundidade e fazer uma medição mais adequada, né? A gente também consegue usar isso como uma espécie de filtro, né? Se eu sei a exata região que está o defeito e eu faço análise de profundidade, eu consigo detectar se a segmentação teve alguma região com erro, né? Alguma região fora do defeito, ou ela não pegou o defeito totalmente. Então, um complementa o outro. Então, a segmentação é muito importante aqui. Fazer a coleta extensiva de dados. Então, durante um ano, a gente praticamente só fez coleta de dados. O Joel pegava lá a primeira versão do robozinho, ia controlando ele na rua. Na época, esse robô não tinha controle. Você não podia controlar a distância, né? Então, ele tinha que ir lá com o controlezinho remoto do lado do robozinho e ficar andando nas ruas do Canadá, fazendo banco de dados. Para depois a gente poder separar um banco de treino e testes
e depois a gente poder fazer o pipeline para o processamento em massa desses dados. E, ao mesmo tempo, já criando, né, o nosso software responsável por gerenciar esse banco, porque são muitas imagens. Atualmente, a gente tem um banco de dados de aproximadamente 12 terabytes de imagens de calçada da cidade que a gente atua. Se eu não me engano, isso está mais quase 500 mil imagens. Então, é bastante coisa, a gente precisa ter uma organização muito, muito grande. A gente precisa saber o que foi usado no treino, o que não foi, o que já foi segmentado, o que não foi, o que já foi processado pela IA, o que não foi. E também criar a nossa API. Também nessa época a gente começou a criar a nossa API para poder fazer todo esse controle, fazer o chamado das imagens do banco para trazer para o sistema de AI, depois fazer a devolutiva dos resultados e futuramente criar um pipeline para ajudar a gente a fazer as anotações. E agora eu vou comentar um pouquinho dos desafios que a gente teve, e eu acho que eu separei em duas partes, né? Tem a parte tanto de dados quanto a parte de modelo. A parte de dados, eu acho que é a mais importante, que normalmente quando as pessoas começam, né, a entrar no mundo da IA, se dá muita importância ao modelo que você vai utilizar, ter um bom ambiente de processamento, pegar um modelo mais pesado e melhor que tem aí disponível no mercado, caçar nos artigos científicos, no Hugging Face, no GitHub, pegar aquele modelo estratosférico e aplicar ele. Mas se você não tem cuidado com seus dados, não importa o modelo que você usa, pode ser muito bom, o seu sistema ficar uma porcaria. Então, dados é uma coisa extremamente importante. Até então, que o último ano eu passei trabalhando, na maior parte do tempo, só com os dados, refazendo muita coisa que foi feita de maneira errada. Até vou mostrar para vocês a diferença que eu obtive com os dados antigos, com o banco de dados atuais de treino, usando o mesmo modelo, para vocês verem a diferença gritante que ficou. Mas vou falar agora um pouquinho especificamente sobre cada um dos desafios. O primeiro deles, que é o mais importante, é quando a gente está lidando com dados reais e suas inconstâncias, né? Porque o que acontece? Quando você pega um banco de dados na internet para fazer um determinado treino, de enfim, um desses treinos que tem, né, o pessoal que está começando no mundo de IA, eles são muito organizados, eles são muito fechados, né? Eles não têm muito, enfim, muitos problemas em lidar com eles. Mas quando você está lidando com dados reais, você tem que considerar uma série de fatores. Então, por exemplo, dependendo do horário do dia que o robô roda na rua, as imagens vão ser totalmente diferentes. Então, se eu andar de manhã, vai ser de um jeito, se eu andar na hora do almoço, vai ser outro, se eu andar no final da tarde, vai ser outro. A iluminação muda, e também tem outros fatores, também como o clima. Então, se está chovendo, vai ser uma coisa, se está ensolarado, vai ser outra. Se foi um dia após uma pequena. Nevou um pouquinho na noite anterior, então no outro dia o robô andou e está com um pouco de neve ainda na calçada, também interfere. As pessoas andando em volta do robô também interferem bastante, ainda mais que normalmente as pessoas são curiosas, então ver um robô andando, um robô grandão, andando com um suporte enorme, com as câmeras olhando para a calçada, as pessoas vão parar, vão mexer com o robô. Você vai ver bastante influência, né, dessas pessoas nas imagens, pés, lixo que as pessoas jogam, lidar com as pessoas, às vezes parando o robô para mexer com ele, ficar cutucando, e coisas desse tipo. Então, isso tudo influencia os dados que você está coletando no momento e os dados que a sua IA vai receber. Então, é muito importante você ter isso em mente na hora que você for fazer seu banco de dados para treino, porque você precisa pensar em como você vai criar uma IA que consiga generalizar a maior parte das situações ou todas as situações. Então, quando você está lidando com dados reais, você tem todas essas inconstâncias. Também outra coisa, se você está fazendo um banco de dados na área do centro, né, da cidade, depois você tenta usar o treinamento com base só nisso, numa área mais periférica, o desempenho cai, porque a calçada do centro é uma coisa, a calçada nas regiões periféricas é totalmente diferente. Entendeu? Então você tem várias coisas que influenciam, né, nos seus dados. Você tem que levar tudo isso em conta. Processo de anotação também, ainda mais quando a gente está fazendo processo de anotação em massa e para segmentação, é muito complicado, porque é um processo maçante. Quando você está fazendo uma anotação de segmentação, você tem basicamente contornar
todo o seu objeto de interesse de uma maneira muito precisa. E quando a gente está falando de defeitos na calçada, como rachaduras, buracos, gaps, né? Gaps são a distância entre uma placa de calçada e outra. Em alguns momentos é muito, muito ruim de fazer essa anotação. Já teve imagem que quando eu estava fazendo essa parte de anotação, né? Eu passei mais de 20 minutos, mais de 30 minutos fazendo anotação, porque era uma imagem que tinha uma rachadura cheia de ramificações horrenda, feia pra caramba, e eram muito finas, então você tinha que ficar dando zoom, você tinha que pegar bonitinho na borda. E às vezes, durante esse processo, né, algumas pessoas acabam, enfim, se cansando, se distraindo e acabam fazendo anotações equivocadas, né? Acabam fazendo uma anotação ruim para tentar acelerar o processo, mas isso é horrível, porque você vai acabar gerando um banco de dados com anotações ruins e, enfim, não compensa o tempo que você economiza fazendo uma anotação menos precisa para depois ter que refazer tudo, que foi o que aconteceu, aliás. Outro problema também é que quando você está fazendo o processo de anotação, você começa a perceber uns detalhes que normalmente você não nota, como quando vocês estão andando na calçada, você vê uma rachadura, você vê um buraco, vocês nunca têm dúvida, né? Ah, aquilo é uma rachadura aqui no buraco. Mas quando você está anotando, você começa a ver algumas coisas que algumas pessoas têm interpretação diferente. Então, vamos pegar, por exemplo, uma rachadura, né? Uma rachadura fininha. Ela vai se estendendo, e em um determinado momento, ela alarga. Ela dá uma alargadona, depois ela afina novamente. Imagens tipo dessa era muito comum e as pessoas tinham jeitos diferentes de anotar. Elas não seguiam um padrão, apesar de ter sido declarado um padrão. Algumas pessoas anotavam toda a extensão desse defeito como uma rachadura só, e outras pessoas pegavam essa região que dava uma largada e anotava como um pequeno buraco e depois as duas partes da rachadura como duas rachaduras diferentes. O que era péssimo, né? Porque você vai criar uma espécie de inconsistência nos seus dados, porque em dados momentos alguém vai anotar de um jeito, e um outro defeito similar a pessoa vai anotar de outro jeito. Então era um processo assim bem extenso, bem complicado fazer todo mundo rodar em sincronia, porque não era um processo de uma pessoa só. Na época a gente já teve um time com 5, 6 pessoas fazendo anotação. Achar uma ferramenta também para fazer isso em conjunto foi um pouquinho chato, a gente acabou achando uma, só que hoje em dia a gente está pensando em desenvolver a nossa própria, porque a que a gente usava começou a ficar mais restrita, né? Enfim, começou a comercializar, começou a ficar mais restrita e a gente não está muito afim de pagar essa ferramenta, sair, né, da versão gratuita e para a versão paga, então a gente está começando a pensar em desenvolver a nossa própria. Limpeza de dados também é uma coisa extremamente importante, você tirar imagens que são repetidas de uma certa maneira, porque algumas classes, né, de defeitos é muito comum você encontrar de um jeito muito parecido uma com a outra. Então, também era muito comum encontrar o mesmo defeito em várias posições diferentes, e algumas dessas posições era muito próxima da anterior. Então, fazer essa limpeza, tirar o que é imagem inútil do treinamento, o que é imagem útil, e também fazer o balanceamento das classes. Porque, por exemplo, gap, que é esse distanciamento entre uma placa de calçada e outra, é a coisa mais comum que você vai ter. Basicamente, toda imagem você vai ter um gap. Mas agora, rachaduras e buracos não é tão comum. Rachadura é mais comum que buraco, só que buraco é uma coisa muito, muito, muito incomum de achar. E isso é um problema, porque o buraco, quando você acha, normalmente é um pior que o outro, né? São muito diferentes. Então, se você cria um banco de dados que você tem 1000 gaps para treinar junto com, sei lá, 100 rachaduras e 30 buracos, você vai ter um desbalanceamento entre suas classes, o que não é bom. Você tem que ter um balanceamento entre elas, senão o seu modelo vai, enfim, acabar tendo treinamento que a maior parte das coisas para ele vai ser gap, então alguns, enfim, vai ser horrível. E fazer a organização desse grande conjunto de dados. Como eu falei anteriormente, a gente tem mais ou menos 12 terabytes de dados, e fazer a organização deles foi um certo desafio, né? Fazer um sistema que a gente consiga organizar de maneira que a gente consiga puxar as imagens por missão, por rua, por classificação, as que já foram processadas, as que não foram. Foi um desafio, né? Fazer isso de maneira otimizada, né? Uma maneira sólida, mas acabou dando certo também. E com relação à parte do modelo da IA, os desafios normalmente eles são muito relacionados à parte financeira, né?
Então, por exemplo, você tem que achar um custo-benefício entre qualidade e tempo de processamento, que isso tem a ver com o quanto você tem para gastar, porque se você tem dinheiro para gastar com um servidor muito, muito forte, né, com várias GPUs rodando, você consegue processar uma IA muito grande, o tempo vai ser bem rápido, normalmente, né, tem alguns que mesmo assim demoram. Mas se você não consegue, né, ter esse investimento, você tem que se preocupar muito com essa relação de custo-benefício entre qualidade e tempo de processamento. Uh, então foi uma coisa que pegou bastante com a gente, ter que achar um modelo que tivesse, né, um bom equilíbrio dessas duas coisas, porque atualmente, apesar de a gente ter um crédito na AWS para utilizar, a gente não pode torrar todos esses créditos pegando um servidor extremamente forte. A gente pegou um servidor mediano, com uma GPU mediana para IA, e acabou utilizando um modelo que tivesse custo-benefício. E a própria parte de ambiente de execução também, né? Você configurar de maneira correta os seus ambientes, né? Você determinar qual você vai usar AWS, vai usar algum outro sistema de cloud, vai ter o seu próprio servidor com GPU, entendeu? Os gastos que você vai ter com isso também é um certo desafio, né? Você determinar essas coisas, porque, novamente, tudo acaba esbarrando na questão monetária. E agora eu vou falar um pouquinho da evolução, né, que nós tivemos dentro, né, dessa parte de inspeção de calçada. E aqui a gente tem um pequeno timeline desde quando a gente começou, né, o projeto de inspeção de calçada até o momento. Então, por exemplo, em 2021 a gente utilizava esse robozinho aqui, que apesar de estar com a logo da Chiavari e tudo mais, era um robô emprestado de uma outra empresa. E na época a gente só fez coleta de dados. Então a gente fez coleta de dados, começou a parte de pesquisa para escolher quais modelos a gente ia testar, também determinar alguns pipelines de como a gente tratar os dados e também como que a gente ia treinar os modelos, né? Pensar em maneiras para tentar melhorar os modelos futuramente. E nessa época, o robô era controlado com um controlezinho remoto, que o Gel tinha ficado do lado dele na rua, controlando, e foi tudo feito assim, de maneira muito manual, né? Essas bases aqui, esses suportes para a câmera, né? Foram feitas manualmente pelo próprio Joel, né? Ele fez o corte, fixou e tudo mais, o que causava alguns problemas, né? Como um processo muito manual, tinha algumas imperfeições, então às vezes vibrava muito, às vezes, enfim, ficava esses trombolos gigantes também. Era uma coisa bem rústica, né? Mas, enfim, a empresa estava no começo, empresa de tecnologia é assim mesmo. O começo sempre é uma parte um pouquinho mais suada. Em 2022, a gente já tinha uma detecção básica. A gente começou com o modelo UNET, mas depois a gente trocou ele porque ele não se mostrou muito eficaz para o YOLO V7. E atualmente, apesar do YOLO V7 ser o modelo que a gente possa já comercializar, né, já, enfim, criar um sistema comercializar, a gente está procurando outros modelos, porque o YOLO ele tem um desempenho ok, mas a gente acha que pode ser melhor. A gente também está procurando modelos que a gente consiga treinar tanto com imagens coloridas, né, as imagens RGB, quanto com as imagens de profundidade, porque a nossa câmera fornece os dois tipos de dados. Então a gente quer mesclar as duas para ver se a gente consegue um desempenho melhor. E a segmentação, né, do YOLO V7 também não é tão interessante assim para a gente, ela tem algumas falhas, então atualmente está procurando outro modelo para substituir esse. A gente também já tinha uma espécie de medição, que é uma outra etapa, né, que não chega a mexer com IA, mas existe né, um pipeline de pegar o resultado dessa segmentação e tentar utilizar essas informações de profundidade para medir as dimensões desse defeito e gerar um relatório, né, para a prefeitura, para a gente conseguir classificar em ela também, determinar quais são os defeitos mais perigosos, né, que tem que ter uma urgência maior para arrumar, e quais são os menos perigosos. E aqui a gente não fazia uma filtragem, então a parte da IA e a parte da medição, né, com essa mais profundidade, não conversavam. Aqui, né, em 23 e 24, o cenário já ficou muito melhor. A gente já tem um robô sob medida. Todas as mudanças que a gente fez foi com corte a laser, impressão 3D, então ficou muito mais estável, muito mais preciso, a estrutura, né, ficou mais robusta. E esse aqui a gente também consegue fazer com uma operação remota, né? Pode ser controlado à distância, o que é muito bom. A parte da detecção também melhorou bastante, que eu já vou mostrar para vocês a diferença.
Também a parte, né, de fazer a medição foi aprimorada e agora temos filtros, né? Então, atualmente a gente começou a utilizar as informações da profundidade, não dentro de um modelo de IA, né? A gente pega o resultado da IA, pega as informações da profundidade, joga no algoritmo para tentar fazer uma espécie de filtro para tirar falsos positivos, né, nos nossos resultados. E aqui agora eu vou mostrar para vocês a comparação entre dois modelos, o modelo A e o modelo B. Ambos são com Iolo V7, só que com dados diferentes, que eu cheguei a comentar que eu passei um bom tempo mudando todo o nosso banco de dados, né, de treino para ter algo melhor, para vocês verem como só fazendo um banco de dados de treino mais robusto, melhorado, com mais atenção, o sistema passou disso aqui para uma coisa muito melhor. Eu comentei que a gente já usou a UNET, só que eu não trouxe nenhum exemplo dos resultados da UNET, porque quando ela foi aplicada foi no contexto dos outros robôs. Então, de lá para cá, a câmera mudou de posição, mudou tudo. Então, não faria sentido essa comparação, né? Então, preferi comparar só esses treinos desses dois modelos com banco de dados diferentes até certo ponto, porque a base do banco de dados de treino foi a mesma, só que uma foi a gerada inicialmente, a segunda foi a que eu gastei um tempo tratando. Então, por exemplo, aqui a gente pode perceber que essa rachadura, por exemplo, não foi detectada. Todos esses gaps, né, esses espacinhos entre uma placa e outra também, não só esse aqui do lado. Esse gapzinho aqui meio circular também não foi detectado. Só essa rachadura, essa região de buraco, esse buraco aqui do lado também não foi, e esse gapzinho. E esse aqui é a mesma imagem, só que com o modelo B. Então percebam aqui, a gente já conseguiu detectar quase todos os gaps, né? Só essa região que não foi. As rachaduras também foram detectadas. Essa aqui em cima que não tinha sido antes, o que eu achei estranho na época, porque essa rachadura aqui é muito mais feia, né? Muito mais aparente do que essa pequenininha. E aquele outro modelo só pegou pequenininha, mas tudo bem. A parte aqui, essa extensão do buraco também foi pega, apesar de ser classificada como um segundo buraco, mas isso não interfere em nada. Os gaps também, só essa região aqui, né, que a gente aqui tem um exemplo de falso positivo, aqui ele detectou como um buraco, mas na verdade, como a gente pode ver nessa segunda imagem, é uma região meio suja, né? Mas é por isso que a gente começou a aplicar, né, o filtro com a imagem de profundidade, que a gente consegue ver se essa região tem uma certa profundidade ou não. Caso ela não tenha, né, a gente descarta como um buraco. Aqui um outro exemplo, né, do modelo A novamente, que é o modelo com os dados ruins. Aqui a gente teve a perna do Joel classificada como um buraco, que não tem nada a ver. Eu achei muito. No dia que eu vi isso, eu dei muita risada, porque eu fiquei pensando o que passou na cabeça da IA para classificar isso aqui como um buraco. Mesma coisa com os gaps, né? Só pegou esse gapzinho aqui e as rachaduras não pegou nenhuma, no caso dessa imagem aqui. Já com o modelo B, o falso positivo sumiu, a gente teve os gaps identificados, né? Mas a parte das rachaduras foi melhor identificada, apesar de ainda ter algumas inconsistências, né? Como essa parte aqui entre esse buraco e esse aqui, essa região aqui também não foi identificada, mas assim, é um modelo muito melhor. Claro que com duas imagens você não pode falar que o modelo A é melhor que o modelo B, mas aqui eu só trouxe de exemplo. A gente fez as métricas, né? Se eu não me engano, o modelo anterior tinha um recall de. O maior recall que teve foi 65%. Aqui está tudo acima de 75%. E dependendo do defeito, né, no caso de gap, a gente está pegando na casa dos 80%. Claro que tem muito que melhorar, mas de um modelo para o outro, só com uma mudança do banco de dados já foi uma evolução muito, muito, muito boa. Já é algo assim que já pode começar a se pensar em utilizar e comercializar, mas a gente também está procurando outros modelos, né, como eu falei anteriormente. Porque além do Iolo, né, não ser tão forte para segmentação, existe um probleminha que vocês podem perceber, não sei se dá de ver pela apresentação, mas a segmentação ela tem essas bordinhas que vão para fora do defeito. Isso é muito comum e isso é muito gritante quando a gente está falando de rachadura, porque para problemas como o gap, que é um pouquinho mais grosso, o buraco, não é algo tão gritante, mas para rachadura, que é uma coisa mais fina, tipo essa rachadura aqui, pegou muita região da calçada, né? Então é como se você estivesse tentando contornar uma linha fina, sei lá, com um canetão, né, de lousa. Essa é a impressão que eu tenho. Mas enfim.
É isso. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, peço desculpa, aliás. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, quiserem perguntar agora, podem perguntar, sintam-se à vontade. Eu deixei meu e-mail aqui também, caso alguém queira conversar comigo depois, ou se vocês tiverem, acredito que todos aqui estão no grupo, né, do WhatsApp, podem me chamar no WhatsApp também. Enfim, se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade. É isso. Essa foi minha trajetória com IA na faculdade e uma aplicação prática, né, que eu tenho na minha vida profissional. Muito bom. Pessoal, perguntas aí? Tá papo? Aproveitamos que não foi convidado desse, não. Tirar uma dúvida aqui. É Sírio, né? Isso. Sírio, assim, você falou que vocês têm um banco de dados de 12 terabytes, né? Isso. Cerca de 500 mil imagens, mais ou menos. Isso. Assim, o banco de dados que vocês estão trabalhando hoje, assim, porque você estava falando que tudo leva também para a parte de, de custo-benefício, né? E Isso. hoje, assim, você já deve ter testado vários bancos de dados, né, para tentar resolver aí a melhor maneira possível, né? Essa parte de latência e tudo. E hoje, qual que vocês estão operando assim praticamente, hein? Atualmente, todo o nosso banco a gente está deixando na Amazon. A gente está colocando a gente está transferindo para S3. Anteriormente, a gente tinha um servidor próprio. A gente alugava, né, um servidor de uma empresa canadense. Só que agora a gente está mudando tudo para S3. O S3, como o nosso servidor de processamento de IA é dentro, né, do sistema da AWS, se a gente coloca dentro do S3, a latência, né, de transferência de dados é muito menor. Então agora a gente está fazendo essa transferência para S3, mas anteriormente era um servidor alugado de uma empresa canadense. Legal. Assim, então de parabéns aí, né, pelo trabalho teu, a sua trajetória toda aí. Eu, durante a faculdade também, meu grupo lá, né, a gente chegou a comentar sobre um problema parecido com esse, né, só que seria aqui no Brasil mesmo, para saber a qualidade do nosso asfalto nas grandes rodovias, né? Aham. E aí o nosso professor lá também, ele achou muito interessante tudo, mas aí esse projeto também não foi aprovado, né, como iniciação científica, né? A gente partiu para outro projeto lá, né, mas, assim, é muito interessante ter o trabalho de vocês aí, entendeu? Muito obrigado. É uma área muito, muito legal. Até então, que boa parte dos artigos que a gente usou de base, para começar, né, a pensar nisso, foram artigos focados em análise de asfalto, né, em rodovia, em ruas. A gente não chegou a achar na época nenhum de calçada e, enfim, a gente fez, né, a gente espelhou o que se fazia em calçada, em rodovia e ruas para a parte de calçada. Mas é uma área muito interessante mesmo. É legal. Eu tô, eu tô com um projeto também aí de, assim, visão computacional voltado para o agro, né? Então, por isso que eu estava perguntando sobre esse banco de dados aí, porque essa informação também é muito importante para a nossa startup aí que a gente está lançando aí. E já tenho até um compromisso aqui com o Igor, né, de apresentar um projeto aqui de visão computacional, que vai ser para julho, né? E eu espero poder contar aí com a presença de todos também. É claro. Que dia de julho você vai apresentar? Vai ser em julho, final de julho. Final de julho. É, Ok. É bom saber, Eu vou porque no, eu queria participar eu vou no assim para Suave poder com a ver. época. Tá. Ok. e é isso, a minha dúvida era essa aí. Depois, com certeza, a gente vai trocar muitas ideias aí pela particular aí, entendeu? Perfeito. Fique à vontade para me chamar, tanto no e-mail quanto no WhatsApp. Valeu, obrigado aí, cara. Né? Bom, mas alguma dúvida? Algum comentário? Mais alguém?
Eu achei a apresentação incrível, a sua jornada é inspiradora. Obrigado. E essa questão do banco de dados, eu já tinha visto isso na teoria, né? Eu trabalhei com IA, mas nessa questão de competições, aqueles modelinhos que tem em sites, assim. E é interessante ver como que isso faz diferença na vida real também. Perfeito, muito obrigado. Realmente, dados é uma coisa essencial. Essencial, assim. Você pode ter um modelo bom que for, mas se os dados estiverem ruins, o resultado vai ser péssimo, cara. Sempre é assim. Bom, Então, gente, oi. ah, então, gente, quero agradecer a você, Círio. Apresentação muito boa, tá? Deu uma aplicação bem real dessas coisas que a gente estuda aqui na teoria. Ver que isso no mundo lá fora é realmente muito importante, né? Sim. Obrigado a todo mundo que participou, tá? Um bom sábado pra todo mundo. É isso aí. Então, ok, muito obrigado, gente, por me receber, por ouvir um pouquinho da minha história. Fiquei muito contente, né, de poder compartilhar isso com um grupo de IA que está crescendo aqui na FSJ. Espero que seja útil, né, para vocês de alguma maneira. Se alguém quiser, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. E é isso. Muito obrigado. Abraço, gente. Bom fim de semana pra vocês. Abraço. Até Valeu, gente. mais. Falou, tchau, Bom tchau. fim de semana aí. Bom fim de semana.